Você já ouviu falar que anjos tiveram filhos com mulheres humanas? A ideia de que anjos coabitaram com mulheres humanas e geraram filhos híbridos aparece principalmente em Gênesis 6, 1, 4. E ao longo da história bíblica e teológica, gerou duas grandes linhas de interpretação. A seguir, vou te dar uma explicação profunda, com base bíblica, histórica e espiritual, que pode te ajudar a construir uma ideia sobre esse assunto. O texto de Gênesis 6, 1, 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, 1, 4. Esse trecho é curto, mas riquíssimo. Ele introduz três elementos misteriosos: os filhos de Deus, Benei Ha-Elohim; as filhas dos homens, os gigantes, Nefilim, fruto dessa união. Quem eram os filhos de Deus? Há duas interpretações principais. A interpretação mais antiga, a judaica angélica. Essa visão defende que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus, desceram à terra e tomaram mulheres humanas. Essa visão é sustentada pelos antigos livros apócrifos, especialmente o livro de Enoque, que detalha como 200 anjos, liderados por Senjasa e Azazel, desceram ao Monte Hermon, coabitaram com mulheres e ensinaram aos homens segredos proibidos, como feitiçarias, metalurgia para a guerra e práticas corruptas. O resultado dessas uniões foram os Nefilim, gigantes violentos e poderosos, que corromperam a humanidade e precipitaram o dilúvio como juízo divino. Apoio bíblico. Jó 1, 6 e 2. 1. Filhos de Deus é termo usado para descrever seres celestiais que se apresentavam diante do Senhor. Judas 6, 7. Fala de anjos que não guardaram seu estado original e que foram entregues a algemas eternas por causa da fornicação, como Sodoma e Gomorra. Segundo a Pedro 2, 4 ao 5, confirma que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, Tártaro. Esses textos parecem descrever anjos caídos, que se corromperam sexualmente e provocaram a corrupção do mundo pré-diluviano. Interpretação humana, a linha setita. Outros intérpretes, especialmente a partir de Santo Agostinho e da tradição cristã posterior, entenderam que os filhos de Deus seriam os descendentes piedosos de Sete, filho de Adão, enquanto as filhas dos homens seriam as descendentes ímpias de Caim. Segundo essa leitura, o pecado seria o casamento misto entre os justos e os ímpios, que resultou na degeneração moral da humanidade. Essa visão surgiu, em parte, como reação ao caráter sobrenatural da visão angélica, que parecia estranha ou incômoda para alguns teólogos. Quem eram os Nefilim? A palavra Nefilim vem de Enpilim, Nefilim, derivada do verbo nafal, que significa cair. Portanto, pode significar os caídos, anjos decaídos, ou os que fazem cair, homens violentos e dominadores. No contexto de Gênesis 6, eles são descritos como os valentes da antiguidade, homens de fama, mas sua fama não é positiva. Eram seres violentos, corrompidos e gigantescos. Números 13 e 33, onde os espias veem os filhos de Enaque, descendentes dos Nefilim. O julgamento divino e o dilúvio. A narrativa segue diretamente para o dilúvio. Isso sugere que a união ilícita entre os anjos e as mulheres humanas corrompeu a raça humana a um ponto irreversível. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então disse o Senhor: destruirei o homem que criei. Gênesis 6, 5, 7. Deus então salva apenas Noé e sua família, pois ele era perfeito em suas gerações. Gênesis 6, 9. Uma frase que muitos estudiosos veem como alusão à pureza genética, não contaminada pelos Nefilim. Os anjos que pecaram e o destino deles. Os textos de Judas, segundo Pedro, afirmam que esses anjos estão hoje presos em trevas, aguardando o juízo final. O termo Tártaro, segundo Pedro 2,4, é o mesmo usado na mitologia grega para o abismo mais profundo do inferno,
indicando uma prisão espiritual especial para esses anjos. Influência após o dilúvio. Mesmo depois do dilúvio, a Bíblia cita novamente gigantes, como os Refaíns, Anaquins e Gibeonitas. Isso indica que o mesmo tipo de corrupção espiritual voltou a ocorrer, talvez por outros anjos, ou por heranças genéticas preservadas. Os israelitas, ao entrarem em Canaã, enfrentaram justamente esses povos gigantes. Deuteronômio 2 e 3. Interpretação profética e escatológica. Alguns estudiosos modernos acreditam que o episódio dos filhos de Deus e filhas dos homens foi uma tentativa satânica de corromper o DNA humano, impedindo o nascimento do Messias prometido em Gênesis 3:15. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E profeticamente, Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Isso indica que padrões espirituais semelhantes de corrupção e mistura entre o natural e o sobrenatural poderão se repetir nos últimos dias. Síntese teológica. Anjos caídos se rebelaram e corromperam a criação. Deus interveio com o dilúvio para preservar a pureza da humanidade e o plano messiânico. Os Nefilim foram destruídos, mas deixaram marcas na história, lendas de gigantes, deuses híbridos e heróis mitológicos. A batalha espiritual entre a linhagem da mulher e a linhagem da serpente continua até o fim dos tempos. Esses anjos desceram e corromperam a terra, mas Deus enviou o dilúvio para purificar o mundo. Hoje, os mesmos espíritos continuam atuando, preparando o cenário para o fim. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé, e nós já estamos vivendo esse tempo. Que o Espírito Santo abra os teus olhos para discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Assim você ajuda esta palavra a alcançar mais vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A paz de Cristo. Até o próximo vídeo.